Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Todos tranquilos? Chegamos em dezembro, né? Um ano assim que bem diferente dos outros anos, mas com a graça de Deus chegamos até aqui. E dezembro, né? Quando a gente fala assim de final de ano, não tem como não pensar em Natal, nem todo esse clima natalino, né? Todo esse momento tão gostoso de nós vivermos. Eu particularmente gosto muito desse mês. Eu gosto dos enfeites natalinos, gosto desse clima de Natal. É sempre tudo muito gostoso. E mais ainda, o principal disso tudo é nós podermos lembrar sempre do principal aniversariante, que é Jesus. Tá? Não deixarmos esquecer, não deixarmos que todo esse clima de Natal, né, toda essa coisa grandiosa que nós vivemos, a gente deixa de lado o nascimento de Jesus. Mas a gente sempre deve lembrar, deve sempre assim ler na Bíblia esse momento tão marcante para toda a humanidade, tá bom? Nós vamos orar, tá? Antes de nós começarmos aqui. E aí depois da oração eu vou ler um texto aqui com vocês, tá bom? Senhor Deus e Pai, graças te damos porque chegamos até aqui. O Senhor nos abençoe, ó Deus, e que possamos aplicar, ó Deus, nas nossas vidas a Tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, nós vamos ler, tá bom? Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vou ler outros textos aqui, mas eu quero que esse seja o versículo assim para vocês memorizarem. Lucas 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vou repetir. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Versículo já diz tudo, né? Assim, eu poderia já aqui orar e encerrar. Então tá, gente, beijo, tchau. Mas assim, quando a gente realmente lê esse texto, lê esse versículo, a gente lembra, né, que independente da situação que estejamos vivendo, para Deus nada é impossível. O que eu quero contar aqui para vocês hoje é o que aconteceu meses antes de Jesus nascer. Antes mesmo dele visitar Maria. E tinha um casal, né, que era Zacarias e Isabel. Ele já era assim, um casal idosos, né, de uma idade assim mais avançada, e ela não podia ter filhos. Mas o que aconteceu? O anjo Gabriel visitou Zacarias e falou para ele o seguinte, ó. Vou ler lá em Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Imagine o baita susto que Zacarias levou. Né? Já pensou ele assim, como assim? Nós não temos condições mais de termos filhos, somos idosos, minha esposa é estéril, né? Não podia ter filhos. E aí o anjo do Senhor apareceu para ele, dando essa notícia para ele. Então, quando ele falou isso, o que aconteceu? E aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Então, assim, Zacarias levou, né, aquele susto e ficou assim, assombrado com tudo aquilo. Mas, meses depois, o que aconteceu? Dias depois, Isabel ficou grávida. E aí foi uma alegria só para esse casal, porque eles viram realmente o poder de Deus ali na vida deles. Mas aí, o anjo Gabriel não ficou só nela não. O que aconteceu? O anjo Gabriel visitou Maria. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Lucas 1, tudo em Lucas 1, de 28 a 31, eu vou ler aqui para vocês mais um pouquinho, ó. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. O anjo Gabriel estava falando para Maria. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou assim perturbada, ficou muito assustada. E começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria,
pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Aí mais adiante, depois o anjo diz assim: então Maria perguntou ao anjo: como isso pode acontecer? Porque ela nem era ainda casada com José, né? Como que ela poderia ficar grávida? Mas aí o anjo falou para ela: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá, e dali nascerá aquele que será chamado Santo, Filho de Deus. Aí o anjo falou para Maria: também Isabel, tua parente, porque eles eram parentes, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses de gravidez. Aí falou: porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e a partiu. O que eu quis contar essa história aqui para vocês? Porque antes mesmo do nascimento de Jesus, teve todo esse processo aqui, teve todo esse momento do anjo Gabriel levando essas boas novas, essas boas notícias, primeiro para Isabel, que era parente de Maria. O poder de Deus foi ali manifestado, né? Isabel e Zacarias viram o agir de Deus, quando para eles algo parecia impossível. Como assim? Eu grávida, não posso ter filhos, já somos idosos. Mas aí o poder de Deus agiu na vida deles, e aí depois foi Maria. Então, tudo foi assim, tudo já foi, preparando o caminho, preparando todo o momento que viria a ter o nascimento de Jesus. Então, o que eu quero contar, o que eu quero aqui, que a gente não esqueça. Da mesma forma que, aos olhos humanos, né, das pessoas, Isabel jamais poderia ter filhos, né, pela própria situação dela. A própria Maria, porque ela ainda nem era casada, né, era assim noiva, um compromisso, um noivado sério. E ela, pelo Espírito Santo de Deus, ficou grávida de Jesus. Então o que eu quero dizer para vocês é: para Deus nada é impossível. Se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir aquilo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, nada é impossível. O que pode ser impossível aos olhos dos homens, não, como isso vai acontecer comigo? É muito difícil, muito impossível. Aos olhos de Deus, isso é possível sim. Tá? Então que você tenha certeza que Deus pode agir na sua vida, que o Senhor pode fazer assim maravilhas na sua vida, tá bom? E da mesma forma que Isabel creu no Senhor, acreditou na promessa de Deus, Maria também, né? Depois teve todo aí o desenrolar da história, que isso vocês vão ver numa próxima história, tá bom? Tudo aquele processo, antes disso, já teve o agir de Deus na vida de Maria e na vida de sua família também, da sua parente, tá? E que nós não nos esqueçamos de que para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê realmente no Senhor, tá bom? Nós vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pela Tua palavra, e que nós possamos sempre acreditar, ó Deus, e confiar, ó Deus, nas Tuas promessas para as nossas vidas, sabendo, ó Deus, de que nada é impossível para Ti. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus que te oramos. Amém. Então já sabe, né? Pode ter a dificuldade que for, o momento que for, né? Como esse ano aí que estamos vivendo, mas para Deus nada é impossível aquele que crê, sabendo que prevalece sempre a vontade de Deus, tá bom? Vamos cantar mais um pouquinho aqui com a música de Natal? Vamos lá? Tá chegando o Natal,
Meus amores, beijos, um Feliz Natal pra vocês, que vocês tenham um Natal assim, em família, com aquelas pessoas próximas aí de vocês. Deus abençoe a toda a sua família e a você também, tá bom? Beijo, tchauzinho.